Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo da série Aposta VDP. No vídeo de hoje vou fazer uma análise pós-rodada de terça-feira, que tivemos aí rodada de Champions League e também um jogo muito importante para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E vou fazer uma projeção para essa rodada de quarta-feira cheia de jogos de Champions League, mas foco principal aí para o nosso Campeonato Brasileiro, que pode ter na rodada de hoje uma alteração no topo da tabela, ou quem sabe até um encaminhamento maior ainda para o Palmeiras na briga aí na disputa pelo título desse Campeonato Brasileiro 2023. Depois da vinheta. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo. Antes de mais nada, gostaria de pedir a sua ajuda. Sua forma de fazer isso é muito simples, é apenas deixando o seu like, comentando. Se quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, fique à vontade. Também fique à vontade para se inscrever no canal, seja muito bem-vindo. Ative o sininho de notificação, essa é a sua forma de me ajudar e muito, além de não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Sobre o vídeo de hoje, então, vou dar uma passada rápida sobre a Champions League de ontem, rodada de terça-feira, focar mais no jogo entre Vasco e Corinthians, jogo muito importante aí, valendo permanência para a Série A da próxima temporada, e também fazer uma projeção para a rodada de hoje, mas uma passada também bem rápida nos jogos de Champions League para focar no nosso Campeonato Brasileiro aí que está pegando fogo, que pode ter nessa rodada uma alteração na ponta da tabela, na liderança, ou então, quem sabe o Palmeiras encaminhar ainda mais a sua briga aí pelo título e abrir ainda mais o caminho para essa 12ª taça de Campeonato Brasileiro. Seria também o bicampeonato do Palmeiras. Às 14h45 de ontem, quinta rodada de Champions League, Grupo E, Lazio contra Celtic, vitória da Lazio por 2-0. Às 14h45 também pelo Grupo H, Shakhtar Donetsk contra Royal Antwerp, vitória do Shakhtar por 1-0. Às 17 horas, Grupo E, Feyenoord contra Atlético de Madrid. Eu tinha pego 3 pontos de mais EV, disse que o valor estava para o lado do Feyenoord a 2,76 ou quem sabe um lei empate a 3,75, mas botando lado a lado risco versus recompensa, esse 2,76 lei Feyenoord tinha mais valor, bateu, vitória do visitante por 3-1 aí para o Atlético de Madrid. Grupo F é então o famoso grupo da morte, Milan contra Borussia Dortmund. Eu também tinha precificado e dito no vídeo anterior que o valor estava para esse Lei Milan a 2,18. Bateu uma boa vitória do Dortmund por 3-1, mesmo jogando na Itália, mesmo jogando na casa do Milan. PSG contra Newcastle ficaram no empate, o valor estava mesmo para esse back empate a 4.4 ou esse lei PSG a 1.66, mas não posso esquecer de mencionar que tinha pego 3 pontos de mais EV e esse 4.5 para lei empate eu disse que poderia ter valor, mas era um jogo muito disputado e dito isso, esse lei PSG poderia ser o maior valor desse jogo a 1.66, bateu, mas eu também fiquei aí muito perto do flerte com o Red aí, caso tivesse feito essa entrada, um Red ali empate a 4.50, seria muito expressivo, seria muito significante. Pelo grupo G, Manchester City contra Red Bull Leipzig, vitória do Manchester City de virada por 3-2. O Manchester City começou perdendo esse jogo por 2-0, mas conseguiu a virada, então já encaminha aí a sua classificação para a próxima fase da Champions League. Young Boys contra Estrela Vermelha, vitória do Young Boys por 2-0. Pelo grupo H, Barcelona contra Porto, fizeram um bom jogo, tinha pego 3 pontos de mais EV, bateu esse empate a 4.7, porém risco versus recompensa também ali, colocando na balança, não valeria a pena, vitória do Barcelona por 2-1, até que foi um placar aí bem apertado para o Barcelona. Às 21h30 então, 36ª rodada de Campeonato Brasileiro Série A, Vasco contra Corinthians, o Vasco saiu na frente do Corinthians, sofreu empate, conseguiu fazer o 2-1, sofreu outro empate, e aí acabou que o Corinthians conseguiu essa vitória por 4-2 após ter sofrido 5-1 para o Bahia, conseguiu dar uma resposta para sua torcida aí, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando em São Januário, onde o Vasco é muito forte, onde a torcida do Vasco sempre comparece, sempre apoia o time. Na minha precificação tinha aparecido um back Corinthians a 4.50 o valor, ou um Lei Vasco a 2.06. Eu disse que essa odd estava desregulada, levando em consideração o contexto em que o Corinthians chegava para esse jogo, mesmo o momento do Vasco sendo melhor, o valor era mesmo para o lado do Corinthians e acabou correspondendo então esse valor. Back Corinthians a 4.5, quem pegou, pegou um back aí de muito grande valor. Como fica a tabela então para o Vasco, agora que tem o jogo a mais, ainda está fora da zona de rebaixamento, está na 16ª colocação, com 42 pontos, porém o Bahia joga hoje, vou falar sobre esse jogo aí também, quando for analisar essa rodada de Campeonato Brasileiro Série A.
Então, para o Vasco, tem que torcer agora para Bahia não ganhar o seu jogo. Então, complicada a situação do Vasco da Gama aí, mas vai ter mais 2 jogos ainda para tentar aí permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada, mas essa derrota para o Corinthians em casa, até um empate, teria de melhor tamanho para o Vasco do que essa derrota em casa aí. Pode ser que custe caro para o Vasco, pode ser que custe aí mais uma queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vou passar então agora para a rodada de hoje, que tem início às 14h45 de novo, com rodada de Champions League, quinta rodada, Grupo A, Galatasaray contra Manchester United. O Manchester United, que é o último colocado desse grupo, tem 11 gols sofridos, é o time que mais sofreu gol, vai enfrentar o Galatasaray, que é o terceiro colocado. O Manchester United tem apenas uma vitória nesse confronto, foi justamente contra o Galatasaray na última rodada, vai jogar agora contra o Galatasaray fora de casa. O momento do Manchester United não é muito legal, para mim entra naquela prateleira de times inconstantes. Na verdade, eu acho até que é um time que tem uma constância de jogos ruins e resultados negativos, mas se trata de uma camisa pesada, principalmente em Champions League, que é o Manchester United. Peguei mais EV em Lei Galatasaray 2.88 e esse back empate a 3.80. Pode ser que eu esteja fazendo esse Lei Galatasaray a 2.88 às 14h45. Pelo grupo B, Sevilha contra PSV. Mais um time é inconstante, então bem equilibrado esse jogo aí, vou ficar de fora, não soube nem precificar. Às 17 horas, Bayern de Munique contra Copenhague. Provavelmente aí temos uma vitória do Bayern de Munique, um favoritismo amplo para o Bayern de Munique. Porém, o Bayern de Munique já classificado, não sei como irá para esse confronto, não sei como será a formação do Bayern de Munique para esse confronto. Peguei aí mais EV para o lado do Copenhague, bem improvável, mas o valor está aí. Eu com certeza ficarei de fora desse jogo. Pelo grupo B, Arsenal contra Lens, favoritismo para o Arsenal aí dado pela casa de apostas, uma odd astronômica para o time do Lens e amassadas para o Arsenal, vou ficar de fora também. Real Madrid contra Napoli, apareceu um back empate a 4.2 nesse jogo, o momento do Real Madrid é bom, mas também tem muitos desfalques, tem feito muito esforço para vencer os seus jogos, não consegue vencer os seus jogos com uma certa tranquilidade. Vai enfrentar agora o Napoli jogando em casa, aí, o Real Madrid jogando em casa, jogando na Espanha. Vai enfrentar o Napoli, que é o atual campeão italiano, fez uma boa Champions League na temporada passada, foi até a semifinal, se eu não me engano. E vai enfrentar então o Real Madrid. Tem um equilíbrio nesse jogo aí, mas a inconstância do Napoli faz com que eu não tenha muita credibilidade para fazer alguma entrada em back empate ou até mesmo esse Lei Real Madrid a 1.88. Provavelmente ficarei de fora. Braga contra a União Berlim, soube precificar tudo, não peguei mais EV em nenhum dos pontos, vou ficar de fora. Grupo D, Benfica contra Inter de Milão, back Inter de Milão a 3 ou um Lei Benfica a 2.62, pode ser que esteja aí o valor, mesmo Benfica jogando em casa, a Inter de Milão é a primeira colocada desse grupo, já o Benfica é a quarta colocada, é o quarto colocado e briga aí pelo menos por uma vitória para se classificar para a Europa League. Real Sociedad contra Red Bull Salzburg, 3 pontos de mais EV, favoritismo imenso para a Real Sociedad, eu já não acho que seja tanto assim, acho até que está desregulado essas odds, mas por desconhecer o time do Red Bull Salzburg e por não acompanhar muito a Real Sociedad, vou ficar de fora. Temos 3 pontos de mais EV aí, é verdade, mas esse empate a 4.8 está muito alto, está bem fora de cogitação. Encerrado o Champions League então, às 17 horas, rodada 13 de La Liga, temos Mallorca contra Cádiz, jogo bem nivelado por baixo aí, parte de baixo da tabela, então não soube nem precificar esse jogo, vou ficar de fora. Vamos ao que interessa então, na minha opinião, a essa rodada. Eu amo a Champions League, mas o nosso Campeonato Brasileiro aqui também o nosso queridinho tem um carinho especial pelo Campeonato Brasileiro, afinal sou brasileiro, torço para um time brasileiro, então vamos lá, às 19 horas, rodada 36 de Campeonato Brasileiro, 36ª rodada, Santos contra Fluminense, valor para esse back Fluminense a 4.20, mas eu acho bem provável, já que o Fluminense só pensa no Mundial, só tem o Mundial na cabeça, eu acho até que será um time alternativo, não que o time alternativo do Fluminense não pode ganhar do Santos, eu até acho que é bem possível isso, mas o Santos precisa vencer, estará jogando em casa, está numa boa sequência de jogos aí, os últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 empates, então a race do Santos aí na parte de baixo da tabela é a melhor entre até mesmo
do Atlético Mineiro para baixo, o Santos é que tem a melhor race, é o único time que não perdeu, junto com o Flamengo também. Então, Santos, Atlético Mineiro e Flamengo são os únicos times que nos últimos 5 jogos não perderam. Então, eu acho que devido a esse momento e a necessidade do Santos vencer o seu jogo para ir lá logo para 46 pontos, ficar junto com o Internacional e chutar de uma vez esse flerte com a zona de rebaixamento, acho que o Santos é sim favorito, então vou ficar de fora, afinal o valor apareceu para o lado do Fluminense. Às 19h30, aí o primeiro jogo que pode mudar o topo da tabela, afinal, quem vencer esse jogo aí pode terminar na ponta da tabela. Flamengo tem 63 pontos, Atlético Mineiro de 60 pontos, então caso o Flamengo ganhe, vai a 66 pontos, vai passar momentaneamente o Palmeiras, que é o líder também, com 63 pontos, está na frente do Flamengo apenas por saldo de gols. Caso o Atlético Mineiro vença o seu jogo, vai a 63 também, vai igualar o número de vitórias do Palmeiras, mas vai ficar atrás ainda pelo saldo de gols. É um jogaço, é um jogo histórico, não vou entrar aqui na tradição desse jogo, que vai lá desde Libertadores de 81, desde jogo de Atlético Mineiro e Flamengo em 80, desde temporada passada, onde teve aquela provocação do Gabigol falando que o Maracanã seria um inferno, até estão prometendo ser um inferno 2.0 esse jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. O momento dos dois times são bons, vem numa crescente é o Flamengo com o Tite, está numa crescente muito boa também o Atlético Mineiro com o Felipão, é o melhor time desse segundo turno, é o time que mais pontuou, então tudo para ser um jogaço, porém eu acho que devido ao equilíbrio e poder terminar empatado esse jogo, esse Lei Flamengo a 1.93 ele tem muito valor, eu diria que um valor até mesmo absurdo para esse Lei Flamengo a 1.93, não acreditando na vitória do Atlético Mineiro, claro que isso é possível, temos até um back 4.70 aí com bastante valor, mas mais acreditando que esse jogo pode terminar empatado, então esse Lei Flamengo abaixo de 2 tem muito valor, pode ser isso que eu estarei fazendo, claro que vai depender muito das formações, o Flamengo, se eu não me engano, tem desfalques, então o Tite vai precisar trabalhar muito aí essa parte aí de reposição de elenco aí, de poder colocar no time competitivo nesse jogo aí, que para o Flamengo e Atlético Mineiro é uma final, caso esse jogo termine empatado e o Palmeiras vença o seu jogo, o Palmeiras abrirá aí uma boa vantagem em relação ao seu segundo colocado e terceiro colocado e também aos demais colocados aí, caso o Atlético Mineiro vença o seu jogo, então nem se fale, melhor ainda para o Palmeiras, que se vencer o seu jogo vai abrir aí 3 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, faltando 2 rodadas para acabar, é bem provável que o Palmeiras saia campeão mais uma vez. Às 20 horas, Bahia contra São Paulo, aí jogo já valendo permanência na Série A para o Bahia está na 17ª colocação, tem 41 pontos, vai enfrentar o São Paulo, que junto com o América Mineiro são os únicos times que ainda não venceram no campeonato, é o time que mais empatou, e é o time que menos marcou gol quando joga como visitante. O São Paulo tem apenas 9 gols marcados quando joga como visitante. Vai enfrentar o Bahia, que vem de um 5-1 aí para cima do Corinthians, jogando em Itaquera. E caso vença o seu jogo, vai lá para 44 pontos, vai colar no Cruzeiro, que ainda não jogou, mas vai poder dormir aí fora da zona de rebaixamento. Muito importante para o Bahia esse jogo aí, até soube precificar, mas o valor apareceu para essa vitória do São Paulo a 3.95. Eu achava improvável o São Paulo passar o campeonato sem vencer nenhum jogo, mas o fato é que isso vai acontecer, é bem provável, quer dizer, não sei se vai acontecer, mas é bem provável que isso aconteça. Cuiabá contra o Internacional, eu até soube precificar tudo, porém não peguei nenhum valor em nenhum dos lados aí, vou ficar de fora, assim como ficarei de fora também do jogo entre Curitiba e Botafogo. Beck Botafogo aí 1.89, bem fora de cogitação, não peguei mais EV, então vou ficar de fora, afinal o Botafogo precisa voltar a vencer, acho que essa é uma boa oportunidade para o Botafogo voltar a vencer, já o rebaixado Curitiba, mas para mim não tem valor nenhum, esse Beck é abaixo de 2. Palmeiras contra América Mineiro, então finaliza a rodada, finaliza aí a rodada de Campeonato Brasileiro, também às 21h30, Beck Palmeiras aí amassada a 1.21, Beck América Mineiro a 16.5. Eu sinceramente acho que é muito provável mesmo que o Palmeiras irá vencer o seu jogo até com um placar elástico. Estamos falando aí do melhor ataque do campeonato com 58 gols. Tem a melhor defesa quando joga como mandante, tem apenas 12 gols marcados. Vai enfrentar a pior defesa do campeonato que tem 74 gols sofridos. Então temos aí o líder contra o Lanterna, a melhor defesa, o melhor ataque contra a pior defesa. Então cruzando essas informações aí, com certeza o Palmeiras pode ganhar com um placar bem elástico, porém não tem valor nenhum para mim
esse jogo. Até mesmo um Lei América Mineiro a 9, eu até ficaria em Lei América Mineiro, mas a 19 está muito fora de cogitação, está muito alto, muito absurdo. Risco versus recompensa, não vale a pena colocar nenhum real nesse jogo. Então acho que o Palmeiras irá sim vencer o seu jogo, irá permanecer no topo da tabela. Eu acho que vai depender muito aí do jogo, principalmente Flamengo e Atlético Mineiro e também Coritiba e Botafogo, para que o Palmeiras aí já possa começar a sonhar, a treinar o canto, aí treinar o hino, treinar o grito de é campeão. Mas essa rodada aqui é muito importante. Se você chegou até aqui, deixe o seu like aí, sinal que você gostou do vídeo. Meu muito obrigado e até amanhã com um vídeo analisando essa rodada de quarta-feira, projetando a rodada de quinta-feira. Até mais, valeu!